6 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 393 Perseguição Parte 3. Diana podia sentir a força invisível que a restringia, impedindo-a de mover um único dedo. Ela só podia encarar enquanto usava uma expressão furiosa. Vendo a expressão furiosa de Diana, o jovem de aparência feminina sorriu e disse: "Espere até você me seguir de volta." Enquanto falava, ele levantou o pescoço de Diana e liberou a restrição em sua boca. Diana não gritou. Ela sabia que essa pessoa era capaz de matar 2 cavaleiros instantaneamente e, com toda proximidade, ele não era alguém contra quem ela pudesse ir. Ela apenas olhou para o jovem de aparência feminina e disse: "Esta é a Great Eastern City. Você não poderá escapar. Ei, Great Eastern City. Ei, agora mesmo. Até as pessoas mais fortes da cidade têm problemas para cuidar de suas próprias vidas." Enquanto ele falava, chamas subiram no céu da direção da mansão do governador. Ele transformou um grande pedaço do céu em uma cor escarlate. Diana olhou para a luz vermelha com espanto, e o jovem de aparência feminina riu. Fan Xingjian realmente ofendeu muitas pessoas. No entanto, isso me salvou de muitos problemas. Diana disse furiosamente: "O que diabos você quer?" "O que eu quero? Ei, você saberá muito em breve." Nesse momento, 2 correntes de linhas brancas passaram pelo céu. Os sons conflitantes de poderosas correntes de ar pareciam uma miríade de estrondos estrondosos, fazendo com que alguém ficasse em suspense. O jovem de aparência feminina olhou para o céu com grande surpresa. Então, no momento seguinte, ele notou que a areia estava se juntando e correndo para o céu. Tornou-se um turbilhão de areia e seguiu na direção onde as linhas brancas haviam desaparecido. "Jovem Lorde", disse um velho mordomo quando apareceu por trás do jovem de aparência feminina. Ele olhou para a areia no ar e disse: "Eles são pessoas do país da areia." E a coisa de antes. MMM. Uma pitada de excitação brilhou nos olhos do jovem de aparência feminina. Fan Xingjian. Ei, pensar que alguém tem os mesmos pensamentos que nós, e eles realmente conseguiram atraí-lo. Jovem senhor, então o que devemos fazer? Persiga. Não deixe Fan Xingjian ser arrebatado. Dizendo isso, o jovem de aparência feminina nocauteou Diana com a palma da mão. Olhando para a beleza inconsciente de cabelos dourados, ele riu e disse: "Espere até que eu retorne depois de capturar Fan Xingjian. Então eu irei levar você comigo." No momento seguinte, o jovem de aparência feminina e o velho mordomo deram um passo à frente. A rua inteira foi dividida em 2 por forças violentas. Sob a explosão de puro poder, 2 longas filas de pós-imagens se formaram, e as 2 saíram em uma velocidade extremamente selvagem e feroz. No céu, as pernas de Fan Xingjian continuaram a pisar no ar, criando correntes de ar. A temperatura de seu corpo continuou a subir, dando até mesmo indícios de vapor branco. No entanto, eles foram rapidamente dispersos por fortes vendavais. Depois de consumir o sangue divino, sua essência continuou a fluir através de todos os órgãos, membros e ossos de Fan Xingjian. Ele sentiu como se seu corpo fosse como um vulcão em erupção, e ele não conseguia mais controlar nem mesmo seus membros. Uma vontade aterrorizante percorreu seu sangue uma e outra vez, como se quisesse ganhar controle sobre seu corpo e cada célula dentro dele. Fan Xingjian podia sentir que cada célula de seu corpo estava tremendo. Era como se aquela vontade aterrorizante pudesse modificar seu corpo a qualquer momento, transformando-o completamente em outra criatura. Esta era, afinal, a essência do sangue de uma besta feroz de nível divino. Se seu descendente consumisse a essência do sangue, ele aceleraria a taxa de crescimento e modificaria seus corpos para se tornar uma besta feroz de nível divino. Além disso, era porque era destinado ao descendente da besta que não continha muita agressividade, e assim Saz e Fan Xingjian poderiam tomá-lo. Caso contrário, eles teriam sido mortos no local pela proeza do nível divino. No entanto, embora o sangue divino já fosse considerado mais suave, mesmo um cavaleiro com ferido de nível 29 de terceiro nível como Sasa só ousaria absorver sua proeza um pouco de cada vez,
digerindo lentamente a vontade dentro dele. Até agora, Fan Xingjian havia engolido toda a essência do sangue divino inteiramente. Assim, ele só podia tentar suprimir a vontade aterrorizante que estava fluindo em seu sangue. No entanto, ele percebeu que a pressão induzida estava ficando cada vez mais forte. Ele não teve escolha a não ser desviar ainda mais esforços para suprimir os poderes que haviam enlouquecido em seu corpo. Isso fez com que sua proeza de batalha mergulhasse rapidamente. Simultaneamente, ele continuou a descobrir a situação. Eu passei pela Grial Stern City abertamente. Aqueles que quisessem agir teriam feito isso, certo? Descobriu-se que Sword Saint Sasa era apenas a primeira pessoa que Fan Xingjian suspeitava. O Cavaleiro das Trevas estava atualmente atraindo a atenção de muitos especialistas. Então, todas as forças, que queriam agir contra Fan Xingjian anteriormente, mas não ousaram fazê-lo, obviamente seriam tentadas a agir. Fan Xingjian levou esse ponto em consideração. Além disso, ele ficou muito mais poderoso depois de sair da reclusão desta vez. Assim, ele seria capaz de testar sua espada enquanto dava à outra parte uma grande surpresa. Portanto, ele passou pela Great Stern City com Sasa perseguindo sua cauda. Ele queria atrair as pessoas que queriam agir contra ele ao mesmo tempo. Então, ele os eliminaria todos juntos. As outras partes nunca poderiam esperar que, com suas impressões místicas de nível 5 e o melhor talento de artes de espada do mundo, suas habilidades melhoraram tremendamente para um nível além das expectativas de qualquer um. Já estava na hora. Vou dar a vocês outra chance e ver se vocês conseguem aproveitar a oportunidade. Se realmente não funcionar, então vou usar a intenção da espada da evolução do céu para suprimir a vontade no sangue divino. Com o aprimoramento da intenção da espada da evolução do céu, ele poderia usar diretamente os poderes de nível 29. Além disso, mesmo com seu uso básico atual da intenção da espada da evolução do céu agora, ele era extremamente poderoso. Seria suficiente para ele suprimir o sangue divino em seu corpo. Pensando nisso, seu corpo se lançou em uma trajetória curva no ar, e ele mergulhou em direção ao chão. Tanto ele quanto Sasa eram grandes especialistas entre os cavaleiros outorgados, e a perseguição foi conduzida a mais de 10 vezes a velocidade supersônica. Então, essa perseguição e fuga cobriu 100 quilômetros em um curto período de tempo. Havia pastagens sob Fan Xingjian. Ele desceu ao chão como um meteoro, mergulhando em uma tremenda velocidade rápida. Então, quando seus pés pisaram no chão, cada passo que ele deu deixou uma cratera de mais de 10 metros de largura no chão. Com apenas alguns passos consecutivos, ele transformou a pastagem dentro de um alcance de mais de 100 metros em poços de lama antes de finalmente parar. No momento em que Fan Xingjian parou, ele se sentou no chão com as pernas cruzadas, concentrando todos os seus esforços em suprimir os poderes cada vez mais caóticos em seu sangue. Claro, não havia como ele ficar indefeso. Como tal, 6 pontos de luz flutuaram de suas costas e, em um piscar de olhos, eles já estavam circulando ao redor dele. Logo depois que Fan Xingjian parou, um zumbido alto soou. Então a espada Santa Sasa desceu do céu, caindo em direção ao chão onde Fan Xingjian estava. Mais de 500 fluxos de aura subiram no ar do corpo de Sasa. Sua expressão era de malevolência, e a intenção violenta de matar que ele estava exalando parecia ter se transformado em algo físico. Fan Xingjian, morra. Quando ele disparou com toda a destreza, Sasa bateu com o dedo, enviando mais de 100 quis de espadas invisíveis girando juntos e perfurando a cabeça de Fan Xingjian. Embora Sasa estivesse furioso, ele ainda não tinha enlouquecido. Agora mesmo, ele queria matar Fan Xingjian e então absorver todo o sangue no corpo de Fan Xingjian. Somente fazendo isso compensaria a perda do sangue divino de Sasa. Se fosse necessário, Sasa estava planejando comer toda a carne de Fan Xingjian. Portanto, seu plano atual era apenas destruir o cérebro de Fan Xingjian. Quando Sasa desceu dos céus, a fricção de todo o seu corpo acendeu faíscas. Antes mesmo que ele chegasse perto,
As ondas de choque que ele trouxe com ele já haviam arado muitas camadas de solo ao redor de Fan Xingjian. No momento seguinte, Sasa apareceu diante de Fan Xingjian, e com um estrondo estrondoso, seus dedos de espada colidiram contra mais de 50 correntes de Ether Suor Ripples. No momento em que as ondas da espada e os dedos da espada colidiram, os seus pareceram ficar em silêncio. O corpo de Sasa, que se movia em grande velocidade, parou momentaneamente no ar. Então, de repente, ocorreu uma explosão que sacudiu o céu e a terra. O poder esmagador explodiu para fora do ponto onde as ondulações da espada colidiram com os dedos da espada, enquanto a poeira subia e o chão era derrubado. Além do solo sob Fan Xingjian, a terra ao redor foi arada a uma profundidade de mais de 1 metro. Sasa foi enviado voando a uma distância de mais de alguns quilômetros. Onde quer que ele passasse, a grama virava, e solo e areia eram jogados para cima, abrindo um longo caminho através das pastagens. No entanto, ser enviado voando por Fan Xingjian fez com que a intenção assassina no coração de Sasa aumentasse ainda mais. Com um longo assobio, Sasa assoprou toda a poeira estável no ar e mais uma vez atacou Fan Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 394 Perseguição, Parte 4. Muitas linhas pretas circulam continuamente ao redor de Fan Xingjian. Cada vez que uma linha preta se aproximava, fazia com que os pontos de luz ao seu redor liberassem uma luz extremamente brilhante. Essa foi a forma de defesa da formação de espada de luz Zenith. Independentemente dos ataques que Fan Xingjian enfrentou, os 6 pontos de luz desencadeariam fluxos de espadas de luz explosivamente para cortar, perfurar ou varrer os ataques. Os pontos de luz vaporizaram todos os objetos físicos ao redor de Fan Xingjian, protegendo-o como 6 escudos de luz. Se Sasa atacasse pessoalmente, ele sentiria o clarão das ondas no céu. As Ether Suor Ripples então o atacariam e o enviariam voando novamente. A expressão no rosto de Sasa ficou cada vez mais sinistra, cheia de intenção assassina. Suas ações foram tão rápidas que foi como se elas tivessem se transformado em muitas linhas pretas, incessantemente rasgando o ar e circulando Fan Xingjian, que permaneceu sentado de pernas cruzadas no chão enquanto atacavam. Sob os ataques de poder total do cavaleiro conferido de nível 29, que eram ondas de Qis de espada invisível ou confrontos físicos com suas técnicas de espada maníacas, a série de ataques rápidos era o céu e a terra tremendo. Com cada choque, pressão explosiva e ataque feroz exercido, o chão tremia furiosamente enquanto areia e pedras eram lançadas voando. As repercussões das ondas de choque dispararam uma e outra vez. Além de Fan Xingjian e o pequeno pedaço de terra sob ele que agora estava flutuando no ar, todo o terreno foi esmagado por Sasa para formar um grande vale. Com outro toque de sua mão, a espada Zunindo Qis colidiu ferozmente contra 10 correntes de ondulações da espada éter. A força crescente comprimiu o ar e as forças produzidas pela colisão explodiram no ar. Foi como se várias dezenas de milhares de quilos de explosivos tivessem explodido. Incontáveis quantidades de rocha e solo foram enviadas voando para o céu, mais uma vez aumentando a profundidade do vale sob Fan Xingjian. Caramba! Sasa parou abruptamente. Os músculos e ossos por todo o corpo ferviam como se estivessem cozidos. Respirando, inúmeras partículas de éter no universo completaram a troca de energia com seu corpo. Várias radiações, ondas de luz, ondas magnéticas e outras forças no ar colidiram com seu corpo, reabastecendo seus poderes a uma taxa surpreendente. No entanto, quando Sasa olhou para Fan Xingjian que estava sentado em um pedaço de terra flutuante, a intenção de matar em seus olhos ficou cada vez mais violenta. Fan Xingjian estava todo vermelho, e seus músculos, tendões e ossos apareciam de vez em quando, antes de serem empurrados para trás. Baforadas de vapor branco continuaram a subir da superfície do corpo de Fan Xingjian. Sasa sabia que era porque seu corpo estava circulando a uma velocidade rápida, e cada célula de seu corpo provavelmente estava se movendo incessantemente para liberar calor. Ele está totalmente focado em suprimir a vontade no sangue divino.
Uma vez que ele consiga fazer isso, ele será capaz de absorver a essência do sangue divino. Pensar que ele se atreve a fazer algo assim antes de mim. Lembrando os meios defensivos de Fan Xingjian mais cedo, Sasa riu friamente para si mesmo. Eu não acredito que você será capaz de continuar bloqueando assim. No mínimo, também tenho os órgãos de éter que obtive no nível 28. Não serei capaz de vencer contra você em uma competição de poder? O julgamento de Sasa estava certo. Colocando a formação de espada de luz zenite de lado e olhando apenas para as ondulações da espada de éter, mesmo com a atual taxa de melhoria rápida de Fan Xingjian em suas habilidades, ele só conseguiu liberar 5.000 ondulações de espada. Uma vez que Sasa conseguisse passar por todos eles, seria impossível para Fan Xingjian afastar Sasa apenas com a formação de espada de luz zenite. Sasa cerrou os dentes e juntou as palmas das mãos. Muitos quis de espadas invisíveis logo começaram a se formar em seu corpo, transformando-se em uma espada longa que subiu no ar em um piscar de olhos enquanto continuava a se estender por mais tempo. Vou ver se você primeiro suprimirá o sangue divino ou eu serei o único a espancá-lo em uma polpa. Assim que Sasa estava prestes a atacar com força total mais uma vez, um meteoro de fogo atravessou o céu. Era Yaris quem os perseguia desde a academia regional. Chamas explodiram por todo o seu corpo quando ele parou no céu acima de Sasa. Sasa, você causou danos à academia, além de perseguir e agredir um aluno. Você está realmente pensando em ir contra toda a região do Grande Oeste? Se você parar agora, posso lhe mostrar clemência por ter não foi fácil para você alcançar o cultivo que você alcançou hoje. Sasa riu alto, olhou para Yaris e disse, Yaris, você está pensando em atrasar o tempo apenas com essas palavras? Se Devi vier pessoalmente, vou embora imediatamente. Inadequada. Enquanto Sasa falava, a espada invisível que ele criou se transformou em uma espada longa translúcida de 100 metros de comprimento. Com uma aura avassaladora, desceu ferozmente em direção a Fan Xingjian diretamente. Pare. Yaris atacou Sasa com sua vontade marcial. Dois sóis pareciam ter se formado acima de suas mãos. Eles mergulharam simultaneamente, trazendo uma alta luz dourada. A luz então se apagou explosivamente em direção a Sasa. Caramba! As sobrancelhas de Sasa se uniram firmemente. Ele foi forçado a levantar sua espada Kiss para enfrentar a tremenda bola de fogo em uma colisão. A bola de fogo explodiu e se espalhou enquanto a espada Kiss cortava incessantemente Yaris. No entanto, no momento em que a espada Kiss havia acabado de entrar em contato com o corpo de Yaris, Yaris já havia se transformado em uma bola de fogo flamejante. Ele explodiu sob os golpes, enviando faíscas voando. Este era seu clone de chamas. Seu verdadeiro corpo já estava escondido no ar. As chamas onipresentes queimavam e se moviam no ar enquanto a vontade marcial de Yaris jorrava. Sasa, desista. Comigo por perto, você não será capaz de ferir Fan Xingjian. Sasa desencadeou sua percepção do céu com força total, continuamente escaneando ondas de luz e ondas sonoras em busca de Yaris. No entanto, as faíscas subiram no ar e se transformaram em uma propagação de nuvens de fogo, abrangendo seus a uma distância de vários quilômetros. Sob a interferência de tais ondas de calor e luz, Sasa não conseguiu localizar a silhueta de Yaris em um curto período de tempo. Essa era a técnica de matar pela qual Yaris era conhecido, Blazing Flame Tsunami. Se fossem tempos comuns, Sasa só precisaria gastar um pouco mais de tempo para atravessar o mar de chamas no céu e derrotar Yaris. Afinal, a outra parte estava apenas no nível 28 e era mais fraca que ele. No entanto, agora, Fan Xingjian estava suprimindo a essência do sangue divino em seu corpo. Foi quando Sasa teve que lutar contra o tempo para recuperar o sangue divino. Como ele poderia estar perdendo tempo com o Yaris? No entanto, se ele não se livrasse de Yaris, este definitivamente interferiria em seus ataques a Fan Xingjian. Pensando nisso, a intenção de matar no coração de Sasa fervia ainda mais. Era como se eles fossem se materializar e sair de seu corpo. Droga, droga, droga. Todos vocês estão tentando me impedir.
Todos vocês merecem morrer. Pensando em como Fan Xingjian estava continuamente tentando suprimir o sangue divino, Sasa ficou cada vez mais ansioso. As auras das sementes especiais em seu corpo continuaram a inchar, como se muitos raios de luz das estrelas estivessem piscando em seu corpo. Detonar sementes especiais era o equivalente a deixar uma falha permanente no cultivo do corpo físico, pois a pessoa nunca seria capaz de aperfeiçoar o cultivo de seu corpo físico. Com isso, ficou claro que a Sasa estava preparada para dar tudo de si. No entanto, quando ele estava prestes a detonar suas sementes especiais, uma grande onda de areia veio correndo. Os grãos de areia voavam a uma velocidade tremendamente rápida, avançando como um grande número de balas. Quando Sasa viu a areia voando pela primeira vez, eles ainda estavam muito longe. No entanto, no segundo seguinte, eles já estavam várias centenas de metros ao redor dele. Depois de outro segundo, eles estavam bem diante dele, parando diante das nuvens de chamas. Sasa lutou contra os especialistas do País da Areia por muitos anos e conhecia bem as várias técnicas de matança do País da Areia. Olhando para esta cena, ele sabia que a pessoa deveria ser um segundo especialista em transição do País da Areia. Os guerreiros do País da Areia seguiram um caminho semelhante ao dos cavaleiros do Império. Era só que em termos de suas técnicas de matança, eles se destacavam mais em termos de modificar seus corpos físicos, bem como usar solo e areia como meio de ataque. Vendo a areia voando no ar, Sasa decidiu apostar nisso. Ele liberou uma corrente de informação e enviou sua vontade marcial para a areia voadora. Ele gritou em sua corrente de informações: Fan Xingjian está no meio de limpar sua barreira celestial e tentar atingir o nível 27. Podemos atacá-lo juntos. Ele tem experiência suficiente. Não devemos deixá-lo atingir o nível 27. Caso contrário, nem mesmo eu serei capaz de lidar com ele. Vocês podem esquecer de matá-lo também. Se trabalharmos juntos e o capturarmos, eu posso dar a vocês a armadura de aniquilação do abismo celestial. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 395. Dragões. Como alguém que muitas vezes travou guerras contra o País da Areia ao longo dos anos, Sasa foi muito claro sobre os objetivos e a maneira de fazer as coisas do País da Areia. No País da Areia, o título de herói nacional tinha um status extremamente alto e grande glória ligado a ele. Ser incapaz de armazenar os restos mortais de seu herói nacional em seu templo sagrado após sua morte, foi uma das maiores manchas de suas vidas. Portanto, Sasa sabia que eles deveriam estar aqui para arrebatar a armadura de aniquilação do abismo celestial de Fan Xingjian, que havia sido feita dos restos mortais de Domiro. Tais sentimentos de vingança tinham prioridade sobre o ódio que sentiam por Sasa, apesar de ele ter matado inúmeros gênios e guerreiros do País da Areia. Em meio à tempestade de areia, a assassina olhou para Fan Xingjian que estava sentado de pernas cruzadas. Os pensamentos passaram por sua mente, e ela continuou a realizar trocas em alta velocidade através de correntes de informações como o velho, que também era um assassino. As palavras de Sasa são confiáveis. Sword Saint Sasa passou muitos anos na região de Areia Oriental, travando guerras contra o País de Areia nas fronteiras. Suas mãos estavam manchadas com o sangue de muitos guerreiros do País da Areia, e o sentimento de vingança que o País da Areia nutria por ele era tremendo. A assassina não estava instintivamente disposta a ouvir as palavras de Sasa. No entanto, quando ela viu as nuvens de chamas de aparência hostil e então olhou para Fan Xingjian que estava sentado de pernas cruzadas, ela sentiu que Sasa não parecia estar mentindo. O velho, que também estava dentro da tempestade de areia, disse: essas nuvens de chamas provavelmente foram criadas por Yaris, o comissário de educação e um cavaleiro com ferido de nível 28. É verdade que ele parece estar protegendo Fan Xingjian. E anteriormente, havia rumores de que havia uma grande disputa entre Fan Xingjian e Sasa sobre a decifração de um artefato antigo. Vendo como Fan Xingjian está agora, parece que ele realmente atingiu um ponto crucial em seu cultivo para alcançar um avanço. Se for esse o caso, ele vai fazer alguma coisa. Vamos trabalhar juntos por agora e esperar por uma chance.
É melhor se pudermos deixar os dois sofrerem ferimentos graves. Se pudermos matar 3 dos cavaleiros outorgados do Império de uma só vez, Sua Majestade certamente nos dará grandes recompensas quando voltarmos. Então um urro suave emergiu da areia e varreu em direção ao céu. Sasa, vamos lidar com Yaris juntos primeiro. Vamos atacar Fan Xingjian diretamente depois de lidar com Yaris. Para provar sua sinceridade, você pode fazer o primeiro ataque. Sasa cerrou os dentes tensos. Esse idiota. Embora ele quisesse atacar Fan Xingjian, ele sabia que se ele atacasse agora, ele definitivamente seria parado por Yaris. Então os assassinos do País da Areia achariam ainda mais difícil acreditar nele completamente. No entanto, se ele fosse questionado por não concordar com o pedido deles, isso se tornaria ainda mais problemático, pois ele estaria fazendo deles inimigos. O País da Areia o tinha como recompensa o ano todo. Apenas em termos de valor individual, eles iriam querer matar mais Sasa. Isso se a armadura de aniquilação do abismo celestial não fosse levada em consideração. As 3 partes estavam todas muito tensas, sem ninguém disposto a confiar um no outro. Devido a isso, Sasa só podia amaldiçoar internamente e subir no céu, trazendo a espada Kiss com ele. A espada invisível Kiss rasgou os céus, e ele se lançou no mar de chamas. Tudo bem, Sasa. Então vamos te dar uma mão para se livrar de Yaris. No momento seguinte, a areia tremeu loucamente e jorrou em direção às nuvens de fogo que Yaris estava controlando. No ar, a areia e as chamas colidiram ferozmente. As chamas eram continuamente apagadas pelo vento e pela areia, enquanto as ondas de areia também eram continuamente vaporizadas pelas chamas. Ambos os lados estavam presos em um impasse, com cada um ocupando metade do céu. Simultaneamente, muitos fluxos de Kiss de espada invisível continuaram a varrer para lá e para cá em meio às chamas, procurando a localização da verdadeira forma de Yaris. Afinal, era impossível para os cavaleiros outorgados realmente transformar seu próprio corpo de carne e sangue em chamas. Em vez disso, eles só seriam capazes de controlar as chamas ou usar seus corpos para armazená-las. Enquanto Sasa manobrou sua espada Kiss através do mar de chamas, ele cortou a transmissão de energias de calor uma e outra vez, interrompendo a cooperação entre as chamas. Simultaneamente, os 2 assassinos do País da Areia controlaram a tempestade de areia e gradualmente tomaram a dianteira. Correntes de areia subiram ao céu, como muitos jaus, correndo em direção a um mar de chamas. Cada vez que eles atacavam, extinguiam as chamas incessantemente, gradualmente envolvendo o mar de chamas como uma grande rede e depois comprimindo as chamas. O mar de chamas tentou lutar por uma saída de ambos os lados, mas todos os ataques foram cortados pela espada Kiss de Sasa. Yaris sentiu que a área de movimento de sua forma real estava ficando cada vez menor, enquanto o alcance do mar de chamas continuava a ser suprimido. Ele gritou furiosamente: Sasa, você está louca. Pensar que você ousaria conspirar com os assassinos do País da Areia para atacar os cavaleiros outorgados do Império. Isso é um ato de traição. Sasa soltou uma risada e disse: Yaris, eu vou simplesmente matar você aqui hoje. Quem será capaz de descobrir esse assunto depois disso? Vocês me mantiveram trancado no subsolo por tanto tempo. Você sabe o que é isso? Senti como? Essa escuridão e solidão, e esses sentimentos de desespero. Você realmente acha que será capaz de me manter preso para sempre? Em meio à sua risada maníaca, uma miríade de Kiss de espada invisível cortou em todas as direções. A força violeta esmagou no ar e formou fortes vendavais que eram como lâminas afiadas, extinguindo instantaneamente grande parte do mar de chamas. O coração de Yaris afundou. Com 3 cavaleiros da outorga unindo forças contra ele, e com um deles sendo um especialista de nível 29, seria apenas uma questão de tempo antes que ele fosse derrotado. Assim que Yaris gradualmente se viu em desvantagem, outras 2 silhuetas correram do chão em direção a eles. A cada passo que as 2 pessoas davam, o chão tremia e explodia, e fortes ventanias eram enviadas em todas as direções.
Eles não pareciam se importar em esconder suas presenças e avançaram como dois tiranossauros rex. As duas pessoas deixaram o chão em um estado despedaçado e correram para o fundo do campo de batalha. Era um jovem de aparência feminina e seu mordomo, ambos do santuário terreno. A chegada das duas pessoas destruiu instantaneamente as vantagens iniciais da batalha. A areia recuou, e Sasa pousou no chão também. Todos eles olharam para as duas novas pessoas com cautela. E Aris finalmente conseguiu respirar e aproveitou o tempo para descansar um pouco. Isso mostrou que não havia confiança entre os assassinos do País da Areia e a Sasa. Durante a batalha, no momento em que o novo partido apareceu, ambos os partidos existentes se preocuparam com as ações que o outro tomaria. Assim, era impossível para eles continuarem seu ataque a Aris. Olhando para os poucos especialistas presentes, o jovem de aparência feminina riu alto. O santuário terreno chegou. Aqueles que não desejam morrer, podem simplesmente fugir. Ouvindo o nome Terrenigine, uma pitada de surpresa irrompeu nos rostos de todos. Eles não pareciam ter esperado que essa força aparecesse de repente. Sasa soltou uma risada fria e disse: o alvo do desprezo de todos agora se atreve a emergir e ser tão arrogante. As sobrancelhas do jovem de aparência feminina se ergueram quando ele olhou para Sasa. Os olhos do jovem estavam cheios de uma sensação de superioridade. E aqui eu estava me perguntando quem era. O santo da espada da região leste da areia. Você se atreve a se chamar de santo só porque conhece algumas técnicas simples de espada? Enquanto falava, o jovem de aparência feminina juntou as palmas das mãos e raios de luz cinzenta irromperam de seu corpo. No momento seguinte, uma miríade de uivos de fera soou incessantemente, e o corpo do jovem de aparência feminina começou a inchar continuamente. Muitos rostos de besta começaram a aparecer em várias partes de seu corpo, incluindo peito, ombros, pescoço e rosto. Parecia que inúmeras criaturas aterrorizantes estavam se esforçando para ser a primeira a sair de seu corpo. Esta era a magia negra de nível 7, surgiu of Tentos and Dragons. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 396. Exército Dragões sempre foram uma das criaturas especiais do mundo. Em incontáveis cenas históricas e incontáveis mundos, os dragões existiram em várias formas e sempre foram objetos de admiração ou terror. Seu poder, majestade, ganância, nobreza, maldade, e assim por diante. Agora, dragões com aparências variadas estavam saindo da superfície da pele do jovem de aparência feminina. Era a magia negra de nível 7, surgiu of Tentos and Dragons. Essa técnica permitiu que ele usasse seu corpo como um portão para mundos alternativos e convocasse e escravizasse os poderes dos vários dragões nesses mundos alternativos para usar em batalhas. Os poderes dos dragões se canalizaram em seu corpo e depois cresceram usando sua carne e sangue. De repente, dragões gigantescos que cobriam todo o céu emergiram do corpo do jovem de aparência feminina. Havia uma grande variedade de dragões alados gigantescos, incluindo dragões brancos, dragões azuis, dragões cinzentos, dragões negros e dragões vermelhos. Havia também alguns com chifres, corpos de cobra, escamas de peixe e garras de águia. Uma miríade de dragões rugiu, e vários poderes de vento, fogo, trovões e relâmpagos causaram grandes tremores no ar. Os poderes violetas jorraram e varreram o céu, até mesmo criando um grande buraco através das nuvens no céu. Depois de liberar 356 dragões gigantescos de uma só vez, o corpo do jovem de aparência feminina parecia ter encolhido. Ele parecia estar extremamente pálido e fraco no momento. Olhando para as várias centenas de dragões gigantescos no céu, o semblante de Sasa ficou extremamente sombrio. O que é isso? Desde quando o santuário terreno se apossou de uma habilidade tão aterrorizante? Ele podia sentir que das várias centenas de monstros no ar, quase metade ou mais deles estavam no nível de uma segunda transição. Fora deles, um dragão de 3 cabeças,
Um dragão de cristal e um dragão dourado estavam todos perto de seu nível. Isso foi extremamente aterrorizante. Os dois assassinos do País da Areia também ficaram muito surpresos, e a tempestade de areia em que se transformaram gradualmente recuou. O exército de monstros diante deles era simplesmente muito surpreendente. Eles até viram que o chão continuava a afundar incessantemente só porque uma fera dracônica parecida com uma montanha havia se sentado no chão. Havia outra fera dracônica voando no céu, ocasionalmente pingando saliva. Quando sua saliva pousou na superfície do solo, um grande pedaço de pedra foi vaporizado assim. O velho assassino disse: "Droga, o que diabos são esses? Eles são a mais nova invenção do Império. Uma técnica de matar como essa é aterrorizante demais." A assassina do País da Areia franziu a testa tensa enquanto olhava para o exército de monstros diante deles. Foi realmente uma cena de tirar o fôlego. Se o Império tivesse realmente inventado uma nova técnica de matança tão aterrorizante. Nesse caso, se apenas 200. Não, apenas 100 cavaleiros com feridos cultivassem essa técnica de matança, então o exército do País da Areia não seria capaz de defendê-los desligado. No entanto, ela se lembrou do que o jovem de aparência feminina havia dito antes e então falou com as sobrancelhas se contraindo: "Algo não está certo. Santuário Terrene. Santuário Terrene. Eu me lembro agora. Eles são uma seita herética que o Império foi erradicado há mais de 20 anos. É a magia deles. Pensar que pode chegar a tal nível." Em meio às nuvens de fogo no céu, Yaris também estava prestando muita atenção ao jovem de aparência feminina e ao exército de dragões que apareceram abruptamente. Yaris ficou muito surpreso. Pensar que esses remanescentes malignos do Santuário Terrene fizeram um grande progresso e aprimoramento em sua magia negra. Isso deve ser relatado imediatamente à Associação dos Cavaleiros. Devemos iniciar imediatamente uma nova operação para acabar com o Santuário Terrene novamente. Pensando na base do Santuário Terrene na região do Grande Oeste, bem como na magia negra que o jovem de aparência feminina acabara de exibir, até Yaris sentiu que eles eram extremamente perigosos. Quando o jovem de aparência feminina lançou um olhar de desdém para os poucos que estavam cheios de cautela, ele apontou para Fang Xingjian casualmente e disse: "Pegue-o e trago-o aqui." Estrondo. Um enorme dragão vermelho balançou a cauda e atacou o ar, liberando sons explosivos de estalo. Então todo o seu corpo se esmagou em direção a Fang Xingjian como um edifício imponente. Muitos pedaços de enormes músculos parecidos com pedras se projetavam do corpo do dragão vermelho, e havia muitas impressões primorosamente gravadas em cada pedaço das escamas do dragão. Era como se o dragão estivesse vestindo uma armadura completamente temperada. No momento em que o dragão vermelho se moveu, a formação de espadas de luz zenite foi ativada e 6 espadas de luz foram varridas. Eles bateram contra a armadura de escamas do enorme dragão com raios de alta energia que eram vários 10.000 graus Celsius. No entanto, eles apenas conseguiram deixar para trás muitas marcas carbonizadas e queimadas. Além de fazer o dragão vermelho rugir em fúria, eles foram incapazes de parar o ataque do enorme dragão. No entanto, a formação da espada de luz zenite mudou novamente. Uma série de exibições deslumbrantes de mudanças de luz cintilou, e as 6 espadas de luz dispararam nos olhos do dragão vermelho. A alta temperatura de vários 10.000 graus continuou a canalizar, fazendo com que as bolas dos olhos do dragão vermelho fervessem instantaneamente e vaporizassem em 0,001 segundo. Quando o enorme dragão soltou um grito aterrorizante, seu corpo, que tinha mais de 100 metros de comprimento, rolou descontroladamente, batendo no chão. O dragão soltou uivos agonizantes, o que fez o chão tremer incessantemente, e enviou poeira e pedras voando ao redor. Foi como se houvesse um terremoto de pequena escala. O jovem de aparência feminina soltou uma bufada fria, e outro dragão de 3 cabeças subiu. Os outros dragões permaneceram em guarda, cautelosos com as outras pessoas. Em particular, o dragão de 3 cabeças mais forte, o dragão dourado e o dragão de cristal estavam bem ao lado dele, protegendo seu corpo.
Yaris soltou um berro furioso. Para aí! Yaris controlou a chuva de chamas que caía, transformando-as em meteoros de fogo e atacando o jovem de aparência feminina. A espada Santa Saz e os dois assassinos do País da Areia estavam atrás do sangue de Fang Xingjian e da armadura de aniquilação do abismo celestial que ele usava, respectivamente. Assim, eles também não estavam dispostos a vê-lo ser capturado por outra pessoa. Vendo o exército de dragões se mover, eles também agiram juntos. A vontade marcial de Sword Saint Sasa irrompeu de seu corpo. Fang Xingjian é meu. Uma espada invisível que tinha mais de 100 metros de comprimento, disparou do corpo de Sword Saint Sasa e cortou o dragão de 3 cabeças que estava lançando um ataque contra Fang Xingjian. Os dois assassinos do Sanji Contri também entraram em ação. Dos 4 partidos, eles eram os mais fracos agora. Portanto, eles continuaram a enviar jatos de areia, engolindo os enormes dragões um após o outro. Quando o jovem de aparência feminina viu que estava sendo atacado simultaneamente pelas 3 partes, sorriu sem se importar. A razão pela qual não me atrevia a agir na Great Eastern City é porque David e os outros 2 velhos estão lá. Se eu os encontrasse, naturalmente não seria páreo para eles. Mas pensar que vocês fracotes se atrevem a lutar contra mim também? Você não entende o poder de Deus. É um poder que ultrapassa os limites de sua imaginação. Mesmo se vocês combinarem todas as criaturas vivas que viram em suas vidas inteiras, ainda não seria páreo para o único pensamento de Deus. O jovem de aparência feminina soltou uma risada maníaca, apontou com um único dedo e disse: matem todos eles. Em um instante, o exército de dragões começou a envolver Aris, Sword Saint Saz e os 2 assassinos do Sanji Contri em uma batalha caótica. Além dos 3 dragões mais fortes que estavam guardando ao lado do jovem, as habilidades médias dos outros dragões eram mais fracas do que Aris, Saz e os assassinos do País da Areia. No entanto, os dragões nasceram para serem mais adequados para a batalha do que os humanos. Cada um deles tinha um peso de várias dezenas ou centenas de toneladas, um comprimento de mais de 100 ou várias centenas de metros e uma armadura de escala que era como liga de titânio. Eles também eram impenetráveis por lâminas e destemidos por fogo e água. Além disso, eles tinham uma força física comparável à de um tanque, escavadeira ou guindaste. Mesmo que seus níveis fossem mais baixos que os de seus oponentes, a proeza de batalha que eles desencadearam explosivamente era algo com o qual até Sasa tinha que lidar com cuidado. Sozinho, o jovem de aparência feminina suprimiu à força os especialistas em transição de 4 segundos. Várias centenas de dragões os mantiveram fora dos limites, impedindo-os de se aproximarem com um único passo em direção ao jovem de aparência feminina. O jovem de aparência feminina soltou uma risada fria e deu um passo em direção à localização de Fang Xingjian. Sob a vigilância do dragão de cristal e do dragão de 3 cabeças, o dragão dourado então carregou o jovem de aparência feminina em suas costas e voou lentamente até Fang Xingjian. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.